Demorou, demorou. Vamos Demorou, trocar essa arrasou, figurinha. hein? Nós vamos combinar. Sim. Meus amores, beijos de luz para vocês. Ótima semana. Fiquem bem. Até semana que vem, tá bom? Beijinho. Tchau, Marisa. Estou entregues. Valeu, tchau, Maísa. Tchauzinho. Deus querido. Opa, ai, quase que eu saio daqui sem querer. Boa noite, gente. Tudo bem, amores? Como vocês estão, lindezas? Tudo de boa? Segundou? Bem, você? Tudo bem, Amanda? E aí, amores? Bora, hein, firmão? Vamos lá, Simone, Laura, Fernanda, Guilherme, Cláudia, Bela, Cadija, deixa eu ver, Marlúcia, Letícia, bora, amores. Falei todo mundo? Não posso deixar ninguém de fora, gente. Todo Olá, mundo. eu tô aqui, eu tô assistindo a aula, mas eu tô meio ocupadinha. Eu tô assistindo a aula e trabalhando aqui também. Isso aí, Fernanda. É importante que você está aqui e o rolê é esse mesmo, né, Fernanda? Isso faz parte, tá tudo certo. Então tá bom. Bem? Tá tudo certo. Vamos junto que vai dar certo. Amores, então vamos firme aqui no nosso rolê. Deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Aqui. Vamos lá que nós estamos aqui no rolê de Idade Média, certo? E para a gente começar aqui, eu quero começar retomando rapidinho o que a gente viu na última aula, que a gente estava falando sobre feudalismo e sociedade medieval. Vamos lembrar rapidão do que estava rolando aqui, para a gente poder retomar o raciocínio. Opa, agora vai dar certo. Para a gente retomar nosso raciocínio. Agora sim, cheguei onde que eu queria. Pronto. Amores, olha aqui, olha. Vou fazer uma outra coisa, retomada rápida no raciocínio. Aqui, formação da Europa medieval. Lembra que a ideia de Idade Média só existe na Europa. Estou mostrando para vocês o mapa aqui, só para a gente relembrar esse contexto da Europa que a gente está estudando, após a queda do Império Romano, que forma o que a gente chama de Idade Média, de Europa medieval, que é o período que tem duas características principais. Característica principal, grande poder, fortalecimento da Igreja Católica. É aqui que a Igreja Católica se torna uma instituição influente, politicamente rica e que vai, de alguma forma, estabelecer referências culturais, padrões morais, de comportamento, são fortemente influenciados pela Igreja Católica, ok? Além disso, além do poder da Igreja, é um período de muita guerra, de invasões, de instabilidade, de insegurança, e as pessoas, neste contexto, buscam se refugiar nos feudos. Amores, feudalismo. É importantíssimo guardar esse conceito e entender as características dessa sociedade que está se formando a partir dessas invasões dos povos germânicos, esses nomes esquisitos aqui, ó, ostrogodo, alamano, burgúndio, franco, tudo isso é nome de povo germânico, são vários povos que a gente chama de germânicos, ou seja, que vêm do leste europeu, onde hoje é a Alemanha, ou Germânia, sacaram? E aí, esses povos vão invadindo, formam reinos, mas eram reinos que não tinham exército, polícia, estrutura assim, de organização da sociedade, e as pessoas meio que tinham que se virar por conta própria, para garantir a própria segurança. E eles vão fazendo isso se refugiando nos feudos, para garantir a própria defesa e proteção. Qual a consequência disso? Uma sociedade, uma economia extremamente rural, extremamente rural. Então, passei aqui. Queria enfatizar isso com vocês, que a gente viu na última aula. Uma sociedade pluralizada. A gente até fez um quiz, não foi?
uma sociedade rural, marcada por esse cenário aqui com o castelo, que é a habitação, né, a moradia dos nobres, e aí a gente vai falar hoje mais sobre a sociedade. Nobres que viviam nesse castelo, título de nobreza, amores. Quais são os títulos de nobreza que existem, que a gente conhece hoje? Por exemplo, rei, rainha, é título de nobreza. Conde, duque, barão, tudo isso é um título de nobreza. E aí? Isso fazia com que as pessoas fossem consideradas superiores na sociedade. É horrível, assim, essa ideia de superioridade, de hierarquia total. Deixa eu ver aqui. A Bela fala assim, essa parte da história me dá a impressão que era tudo tranquilo. Todo mundo tranquilo, fazendo sua parte, e a nobreza sugando apenas. Ô, Bela, gostei demais. Devia ser tranquilo para a nobreza, né? Que ficava lá de boa, no rolê, enquanto a maioria da população de camponeses estava na relação pesada para poder Não, mas eu falo sustentar todo assim, porque mundo. não era trabalho, não é escravo, né? Mas pode ser análogo, claro, mas eu digo assim, não era considerado. Aí, quando vocês vão explicando assim, vai mostrando que era rural, eu associo a fazenda, essas coisas, dá a impressão de que era mais tranquilo, assim, sabe? Do que quando a gente estuda guerra, ou tráfico de Entendi. pessoas, essas coisas. Ô, Bela, você tem razão em muitos aspectos. Primeira coisa é o seguinte, eu não sei se você falou em relação à guerra, faz sentido, apesar de que eles vão se refugiar no campo para fugir das guerras, né, para tentar se defender. E tem uma outra coisa que é interessante, que é o seguinte, eu tenho a impressão, e aí, impressão não, é fato, que como a gente vive numa sociedade industrializada e que ela funciona 24 horas por dia, né? A gente tem fábricas hoje que funcionam 24 horas por dia, graças à tecnologia, à luz elétrica, a gente está aqui podendo ter aula à noite. Na Idade Média, isso não seria possível, porque como eles não tinham energia elétrica, né, as pessoas trabalhavam e conviviam enquanto tivesse luz do dia. Anoiteceu, o que você vai fazer se você não tem energia elétrica? Normalmente você vai dormir, você não tem muita possibilidade ali. A pessoa acordava com o sol e ia dormir quando o sol se punha. Isso, eu tenho a impressão que traz uma vida, pelo menos, menos acelerada, né, Bela? Porque é o ritmo da natureza. É diferente de um ritmo industrial, que a gente vai acelerando, que eles querem produzir mais, acelera a máquina e põe a gente para trabalhar mais. Sim, pode Quando ser isso. não é, e quando é com a natureza, você depende do ritmo da planta crescer, você depende daquele ritmo que é natural, que é o tempo da natureza. E aí não tem como você acelerar. Por mais que você trabalhe muito, não tem como acelerar o processo. A gente hoje vive num ritmo muito acelerado, né? Você tem essa impressão também? Quando você falou, eu Sim, pensei sim, às nisso. vezes é isso. É porque sempre fala campo, campo, talvez eu esteja fazendo a associação errada, né? Porque o nosso campo de hoje não é como se fosse o campo dessa época. É, Mas eu não. me passa essa impressão, talvez, de ser um período um pouco mais tranquilo, assim, como se as pessoas tivessem um pouco mais de qualidade do que eu estudo em outras fases, né, da história, talvez. Posso Entendi. estar Mas, ô errada. Bela, não está errada a sua associação, não. A gente tem muito essa imagem do campo com essa associação de uma vida mais tranquila. Isso é muito forte, né? Eu tenho isso para mim, assim, e ultimamente eu ando sonhando com isso, assim, eu queria uma terrinha, eu queria ir para o campo, ter uma vida um pouco mais sossegada. Hoje a gente associa muito a ideia de qualidade de vida, muitas vezes, no campo, menos trânsito, menos loucura na vida. Agora, historicamente falando, é interessante a sua análise, por quê? Eles vão para o campo para conseguir sobreviver e se refugiar da guerra. Então, de alguma forma, o campo é um refúgio, né? É um meio ali de proteção, de defesa, eles vão fazer isso.
tem um aspecto que é interessante que você falou, que não é trabalho escravo. Então, de alguma forma, tem uma melhoria aqui para essas pessoas, em termos sociais, assim, que não é, o foco não é escravidão. Então, não tem comércio de pessoas, como tinha na Roma Antiga. Na Roma Antiga tinha a escravidão como principal mão de obra. Aqui não. Então, de fato, você tem muita razão, sim, de falar, de trazer um tempo de um pouco mais de tranquilidade. Tá bem? Por vários aspectos, você tem toda a razão. Tá bom. O que a gente precisa de relativizar, Bela, é o seguinte: a gente não idealizar como imaginar assim, então era uma vida tranquila, as pessoas viviam bem. Não. Por que as pessoas não viviam tão bem? Porque a tecnologia era muito, muito rudimentar. E a fome era uma realidade constante na vida da maioria da população, porque a produtividade era muito baixa. E a maioria de tudo que eles produziam ficava para os nobres. Isso aí é, né, igual a gente tem hoje. Então, como a maioria da produção agrária ficava na mão da nobreza, para esses camponeses, que eram a maioria da população, eles realmente viviam com muita fome. E aí não tinha remédio, antibiótico, vacina. Então, a expectativa de vida aqui dela era entre 30 anos, 30 a 35 anos. Era a média que as pessoas viviam, entendeu? Então, era uma expectativa de vida baixa por má alimentação, doenças, falta de medicina, né, de desenvolvimento médico, biológico, assim, para poder garantir uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, a expectativa de vida era baixa. A mortalidade infantil era de mais de 50%. A maioria das crianças que nasciam morria antes do primeiro ano de vida. Então, era uma vida muito dura, sabe? Muito difícil, de muita fome, de muita doença. Isso quebra um pouco essa imagem de uma vida mais tranquila, que eu imagino que devia ser um convívio muito grande com essa ideia da morte, devia ser um sofrimento muito grande nesse sentido. Tá bem? Tá bom, obrigada. Nada, amor. É ótimo quando vocês trazem essas questões assim, que é legal para a gente pensar. E aí, na última aula, o que a gente destacou? Essa ideia que, olha, de que essa ruralização levou ao definhamento urbano e fragmentação política. O que é definhamento urbano? Definhou, reduziu as cidades. As cidades desaparecem? Não. As cidades, elas reduzem de tamanho, reduz a população, a maioria da população vive no campo. Então, a gente coloca aí 85% a 90% da população vivendo no campo e 10% a 15%, dependendo da região, vivendo na cidade. Hoje é o inverso. Hoje a gente tem cerca de 15% da população no Brasil que vive no campo, tá bem? E de 80% a 85% que vive na cidade. Então, é o inverso do que a gente tem hoje. E isso leva a uma fragmentação política. O que significa fragmentação política? O rei, o governante, ele tinha pouco poder. O poder dele era só simbólico. E na prática, cada feudo, cada unidade política dessa daqui, cada feudo, ele meio que era autônomo, muito independente para poder tomar suas próprias decisões. Porque, imagina, acontece, sei lá, um crime dentro do feudo. Imagina achar um mensageiro que vai andar 2 dias até chegar no rei, ou onde tivesse um juiz, para denunciar. Não, era tudo muito longe, tudo muito difícil. Então, o feudo era bastante autônomo e o rei, ele acabava não exercendo essa coisa de ficar governando, sabe? Mandando no dia a dia e tal. E aí acabava tendo essa realidade de uma fragmentação política. É diferente da nossa realidade hoje, porque a gente sente a presença do Estado, do governo, seja prefeito ou estadual ou governo federal, mas a gente sente o tempo todo. Você vê
a polícia, você tem um posto de saúde, você tem uma escola pública, você tem uma rua asfaltada. A gente hoje sente a presença do Estado o tempo todo, com problemas ou não, mas a gente sente a presença do Estado, inclusive as suas falhas, certo? Mas, na Idade Média, as pessoas praticamente passavam uma vida inteira sem ter nenhuma notícia de um rei, de medidas tomadas pelo rei, entende? Então, isso era muito mais fechado dentro desses feudos, essa era a realidade. E aí, isso está de boa? Então, vamos lá. O foco de hoje, então, é a gente entender o funcionamento dessa sociedade. Aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero aprofundar a questão da sociedade com vocês, que é o aspecto mais importante para a gente entender, e eu vou começar com esse texto. Vem comigo no texto, pega na minha mão, vem interpretando o texto junto comigo, porque esse texto ele é muito recorrente em vestibulares, ele sempre cai, e é um texto que dá para a gente várias referências sobre a organização da sociedade, tá bem? Então, vamos lá. Olha aqui, olha. Primeira coisa que eu faço, gente, quem escreveu o texto? Antes de ler o texto, eu já vou em quem escreveu. Por quê? Porque eu já tenho uma referência para pensar o texto. Então, fica essa dica. Todas as provas de história do Enem têm um texto. Vai direto na fonte, igual eu grifei aqui. Opa! Um texto escrito por um bispo no ano de 1020. Então, é um documento histórico. Então, minha primeira coisa, ele está trazendo para mim a ideia lá da Idade Média. Ok? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, olha, a ordem eclesiástica vai fazer referência ao clero, conjunto dos membros da igreja. Então ele está falando assim, olha, todos os cristãos é a mesma coisa, tá bem? A ordem eclesiástica forma um só corpo, então todos são cristãos na Europa. Ah, Marisa, mas você está falando que todo mundo é cristão e quem não era? Quem não era, gente, provavelmente ia esconder por medo de ser perseguido. Tudo bem? Não havia liberdade religiosa na Europa durante a Idade Média. Ou você era cristão e católico, ou você corria o risco de sofrer perseguição ou algum tipo de violência, como era o caso, por exemplo, dos judeus. Os judeus sofriam muita violência na Idade Média, tá bem? Mas aí ele fala assim, ó, a sociedade compreende 3 ordens. Então, apesar de serem todos cristãos, eles compõem 3 ordens, ou seja, 3 grupos sociais. No entanto, aqui, a lei humana distingue 2 condições, o nobre e o não livre. Então, 2 grupos, o nobre e o não livre. O nobre e o não livre. O não livre é o trabalhador, gente, é o camponês, é ele que vai trabalhar. Só que ele fala o seguinte, eles não são governados por uma lei idêntica. Amores, de cara ele já fala assim, a sociedade medieval não é pautada por um princípio de igualdade. As pessoas são iguais? Não. As pessoas são iguais perante a lei? Não. É diferente do princípio que a gente tem hoje, a gente já falou muito sobre isso. Na lei, somos todos iguais. Eu sei que a gente tem um monte de problema, que tem um monte de desigualdade estrutural, racial no Brasil, de gênero, etc. Mas, pelo menos na lei, está escrito lá, todos são iguais perante a lei, no Brasil hoje, certo? Na Idade Média, na Europa, as pessoas tinham direitos iguais perante a lei? Não. Havia a lei para os nobres e havia a lei para os camponeses. Por quê? Porque os nobres eram considerados superiores e, portanto, privilegiados. E aí, é desigual? É. Esse microfone. Ponto. Fala comigo. Era dúvida? Não. Acho que não. Então, continua. Aí ele fala assim, olha, os nobres são os guerreiros, os protetores da igreja.
defendem a todos os homens do povo, grandes ou modestos, e também a si mesmos. Amores, a igreja aqui ela está definindo um papel social para cada grupo. Então, se você é nobre, você é um guerreiro. É claro que isso é para os homens, né, lindezes? Os homens nobres, eles são guerreiros. Eles trabalham? Não. Eles fazem trabalho braçal, qualquer que seja? Não. Eles se dedicam à guerra. Ah, mas não tem guerra. Ótimo, eles vão ficar lá à toa, de boa, no rolê. Tá bem? Eles são nobres, eles são donos das terras e eles são privilegiados. Continuando. A outra classe é o dos não livres, trabalhadores. Não são livres. Por que eles não são livres? Porque eles não têm direito de escolher o que fazer da vida. Se você nasceu numa família de camponeses, você terá que ser camponês. Você não tem outra opção. Essa é a questão. Olha o que o bispo fala sobre eles. Essa desgraçada raça nada possui sem sofrimento. Provisões, vestimentas são providas para todos pelos não livres, pois nenhum homem livre é capaz de viver sem eles. Amores, a condição de vida do camponês é boa? Não. O bispo está reconhecendo que é um povo que está vivendo no sofrimento. E o bispo vai fazer alguma coisa para mudar o sofrimento do camponês? Não. Ele vai definir que essa é a vontade de Deus. Se Deus quis que você nascesse camponês, então você tem que cumprir a sua missão, que é trabalhar duramente e viver uma vida de sofrimento. Ponto final. Naquela época não tinha a ideia de melhorar a vida, melhorar a condição social. Isso não existia. Tá bem? Aí ele continua. Tripla é, pois, a casa de Deus que se reúna. Embaixo uns rezam, outros combatem, outros trabalham. Então aqui entra um grupo a mais, olha, os que rezam. São os membros do clero, são os membros da igreja. E aí ele fala, os três grupos estão juntos e não suportam ser separados, de forma que sobre a função de um repousam os trabalhos dos outros dois, todos por sua vez entreajudando-se. Beleza, esse Como que texto eles aqui é... faziam para virar da igreja, então? Você poderia ser camponês e virar da igreja? Perfeita essa pergunta, Bela. Perfeita. Olha aqui, olha. Podia entrar para a igreja? Podia. Mas você vai pensar assim comigo. Então, é uma forma de melhorar de vida? Se eu sou um camponês, eu posso ser livre e querer entrar para a igreja? Mais ou menos. O rolê era o seguinte. Vamos imaginar que, ó, é uma hierarquia, nobres são superiores e privilegiados. Como é que eu faço para ser nobre? Nascendo numa família de nobres. Nobre só casa com nobre não pode casar com camponês, é lei, é regra. Nobre só casa com nobre vai ser filho de nobre, é nobre. Fechou. Camponês é a mesma coisa. Camponês só casa com camponês, filho de camponês vai ser camponês. Então, tem uma regra que é definida pelo nascimento, que é cruel, né? Você não tem nada que você possa fazer para mudar a sua realidade. Beleza. E membro da igreja? Amores, lembrem-se do celibato. O que é o celibato? Membro da igreja não pode casar e não pode ter filho. Ah, todo mundo cumpria isso na Idade Média? Não. Era cheio de padre que tinha, né, amante, vou falar assim, porque não podia casar oficialmente, mas vivia com mulher que tinha filho e tal. Mas oficialmente não podia. Então, teoricamente, ninguém é filho de padre, certo? Então, como é que entra para a igreja? Um camponês, filho de camponês pode entrar para a igreja? Pode. Filho de nobre pode entrar para a igreja? Pode. Mas a sociedade não é hierarquizada? Ela não é dividida? Nobre superior, camponês inferior? Se eles entrarem para a igreja, eles vão ficar iguais? Não. E aí, dentro da igreja, existe uma divisão em alto clero e baixo clero. Clero é o conjunto dos membros da igreja. Padre, monge, bispo, cardeal, papa. O conjunto de todos eu chamo de clero. Tá bem?
Então, se eu sou filho de camponês, eu vou fazer parte do baixo clero. Ou seja, eu vou ser aquele monge, um padrezinho da cidadezinha do interior, que vai muitas vezes limpar o mosteiro, que vai fazer comida para os companheiros. Ele vai ser sempre baixo clero. Agora, se eu sou filho de nobre, eu entro poderoso na igreja, eu vou ser bispo, eu vou ser cardeal, eu vou mandar na política, eu vou ser conselheiro do rei como cardeal, entendem? Então, a divisão social de dois grupos, nobres e não livres, ela aparece dentro da igreja. Entendeu, Bela? Perfeito. Então, é exatamente essa divisão. É uma sociedade hierarquizada que a sua condição social é definida pelo seu nascimento. E o conceito mais importante para definir isso é esse aqui, ó. Esse é um conceito importante para vocês guardarem, que é a ideia de uma sociedade estamental. O que é estamental? Dividida em estamentos, em grupos, em classes, em castas. Tudo significa a mesma coisa, que não se misturam. Então, a sociedade estamental é uma sociedade dividida, hierarquizada, desigual, injusta. Essa é a característica de uma sociedade estamental e que foi uma marca da Europa lá na Idade Média. De boa isso? Fala comigo. Tranquilo? Sim. Sim? E aqui, ó, para a gente entender um pouco sobre esse lugar do clero. Essa imagem que está aí na tela de vocês, ela mostra um monge. Um monge é normalmente um membro do baixo clero. O baixo clero, o que ele faz? Ele não quer dizer que ele não fosse, que as suas atividades fossem sem importância, não. Tá? As atividades do monge eram muito importantes, principalmente para nós hoje. Por quê? Esses monges, muitos monges eram copistas. Eles copiavam textos antigos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, copiavam, traduziam. E é graças a esses monges que hoje a gente conhece tanto sobre a Grécia Antiga, sobre a democracia grega, sobre os romanos, graças a esses monges que ficavam copiando, traduzindo e preservando o conhecimento. Essa era uma tarefa muito importante dos monges, mas eles não iriam ter poder político, influência, ele é baixo clero, tá bem? Então ele não tem influência na sociedade. Agora, o trabalho deles era importante. Eles educavam crianças. Que crianças que eram educadas? Alguns filhos de nobres, crianças órfãs, eram educadas normalmente o quê? Naquela época não tinha escola formal, como tem hoje. Então, normalmente era instrução religiosa, conhecer histórias da Bíblia, coisas do tipo. Nunca ler a Bíblia, tá? A Bíblia era bastante restrita aos membros da igreja, do alto clero, tá bem? Mas alguma instrução religiosa, tipo catecismo, era o que eles poderiam fazer. Beleza? Professora, Diga, esse Amanda. ensino da educação é igual no Islã, onde eles não podem mais educar as mulheres, eles não educavam meninas, só homens também? Perfeito, Amanda, perfeito. É o mesmo esquema do Islã. O assustador é que para os países radicais, né, do islamismo radical, que a gente chama de fundamentalista, até hoje as mulheres não podem estudar. O caso da Malala, né, que tomou um tiro no rosto porque ela insistia em ir para a escola. É muito assustador. Inclusive, vocês viram esse final de semana o Talibã tomando o poder no Afeganistão e implantando um regime de Muito terror triste, desse. gente, muito triste. Vocês Escutando viram? na rádio a cena do pessoal tentando ficar pendurado no avião do lado de fora. Meu Você viu Deus, isso, nossa, Bela? Você viu que um muito cara caiu do alto no avião? Ele foi, o avião decolou e ele foi. E ele caiu do muito alto. triste isso, muito triste, nossa. Nossa Senhora, e mulheres desesperadas, porque
eu vi hoje a história de uma mulher que é musicista, toca violoncelo, maravilhosa, diz que é um talento incrível, e ela desesperada, tentando sair do Afeganistão, e porque aí passa a ser tudo proibido. A mulher não tem direito de sair de casa sem o marido, só com burca, o corpo todo coberto, não pode estudar. É um horror, gente, é um horror. E, de fato, a comparação com a Idade Média, em relação à educação, sim, as mulheres não vão ter acesso à educação. Era muito raro mesmo, uma mulher que fosse alfabetizada, minimamente alfabetizada, já era muito raro. A sociedade, de um modo geral, assim, a gente fala que 90% da população era analfabeta, mais de 90%, dependendo da época. E os poucos alfabetizados, a grande maioria eram homens. Mas é realmente um horror, Bela. Hoje eu fiquei vendo sobre isso, nossa, chocada. Amores, então vamos lá. Olha aqui, para reforçar essa questão da sociedade, eu queria destacar para vocês se vocês olhassem aqui para mim, para a imagem, que essa era uma relação muito importante na Idade Média, que era uma relação exclusiva entre nobres. E essa relação era uma relação que era importante para a garantia da segurança e do poder dessa nobreza. Então, olha na imagem. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte: todas as pessoas que estão nessa ilustração que eu coloquei aqui são nobres, tá bem? Não tem nenhum camponês aqui, todo mundo é nobre. Ah, o que está ajoelhado também? Sim, o que está ajoelhado é nobre. O que acontece? Lá na Idade Média, não havia a ideia de propriedade privada da terra. Como assim? De comprar a terra, de dar dinheiro pela terra. Isso não existia. A terra era considerada propriedade toda do rei. Todas as terras eram do rei, ok? Só que o rei, ele não vai ficar sozinho em todas as terras, ele precisa do apoio dessa nobreza. Por quê? Porque, lembra que eu falei com vocês, o rei tinha um poder simbólico, ele cobrava imposto, mas não era o suficiente para formar um exército, garantir de fato uma segurança de um exército profissional, bem treinado, bem armado. Ele não tinha recurso para isso. Então, para ele garantir a defesa do seu reino, ele precisava do apoio dos nobres. Os nobres que eram normalmente guerreiros, que faziam a defesa. E aí, o que ele daria para esses nobres em troca desse apoio militar? Ele dá terra. Então, a terra era uma moeda de troca e um privilégio exclusivo dos nobres, porque se você fosse um camponês, não adianta você ficar com aquele raciocínio assim, não, vou guardar um dinheiro, vou comprar uma terrinha. Não, na Idade Média não existia. Toda a terra era do rei, e ele distribuía as terras do reino exclusivamente para os nobres. E assim os nobres têm o privilégio de serem os únicos donos de terra. E aí obrigava a maioria da população a trabalhar para eles, como camponeses. Entendem como é que é? A posse da terra era um instrumento de poder. E aí eu tenho aqui um juramento que está se realizando entre o rei, que é um nobre, o nobre com o título mais alto, e um outro nobre qualquer. Então, eles fazem o juramento, e aí, nesse juramento, o rei fala assim, conde de não sei das quantas, vamos lá supor, você aceita se tornar meu homem? Ou seja, você aceita se tornar fiel a mim? Aí o nobre que está aqui, o conde lá, vamos supor, ele, sim, rei, eu juro, eu vou me tornar fiel a você. E aí, o que significa isso? Significa que o rei, aqui nesse caso, ele assume um papel de suzerano. O que é suzerano? É aquele que doa uma terra, então vai ser um feudo, a um nobre,
E em troca, este nobre que está aqui se torna seu vassalo. O vassalo, então, é aquele que deve lealdade ao suzerano. O que é lealdade? Apoio político e militar. Então, aqui eles selaram um compromisso, e repara que eu tenho aqui um membro da igreja. Eu tenho aqui um bispo, um cardeal, alguém importante, que é testemunha e falou que esse juramento é sagrado. Você jurou diante de Deus, você não pode romper seu compromisso, não. Tá bem? A gente tem um compromisso sendo selado aqui entre esses nobres com testemunha da igreja. Isso, Bela, perfeito. O nobre era... Eu perguntei porque eu achei que era diferente, achei que vassalo fosse plebe, assim, mas agora eu entendi. Bela, perfeito, porque todo mundo faz essa confusão, tá? Porque muitas vezes, para a gente hoje, vassalo pode trazer essa ideia, talvez, de uma condição de plebeu, de camponês, né? Talvez alguma ideia de inferioridade. Para a gente hoje pode trazer essa ideia. Para a época, não, tá? E essa pergunta é mais todo mundo faz, que é justamente isso, assim. O nobre é um vassalo, o nobre é um suzerano. Aí, Bela, é interessante essa pergunta pelo seguinte, vamos lá. Eu falei que o rei aqui é o suzerano, porque ele doa a terra, e esse nobre é vassalo do rei. Só que, ao mesmo tempo, esse nobre aqui, vamos supor que ele é um conde, que ele ganhou um feudo enorme. Ele também tem que defender o próprio feudo. E se o feudo dele for atacado, quem vai ajudar ele? Porque ele vai ajudar o rei, se o rei não for atacado. Mas quem vai ajudar a defender o feudo dele? Os vassalos dele. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele pode pegar um pedaço do feudo dele e dividir e fazer a mesma coisa. Ele pode fazer a mesma cerimônia, distribuir uma parte do feudo para outros nobres, sempre nobre. Aí ele pode ser, ao mesmo tempo, suzerano dos outros nobres e vassalo do rei. Entendem? Então, o que acontece? É como se os nobres formassem entre si uma grande rede de apoio, de alianças, para garantir o poder da terra, o poder militar, a segurança nas mãos deles. E isso garantia essa posse de terra e os privilégios que eles tinham na sociedade. Fez sentido? Deu para pegar como é que esse nobre ele pode ser ao mesmo tempo um vassalo do rei e um suzerano de outros nobres nessa rede de aliança? Sim. De boa? Não, minha voz hoje está ruim. E aí, então, essa aliança feita entre os nobres era uma garantia de concentração de terra, era uma garantia de poder, de privilégios para esses nobres aqui na Idade Média, tá bem? Então, amores, a gente viu o principal papel dos membros do clero, da nobreza. Aqui, ó, eu chego nos camponeses. Eu gosto de usar essas ilustrações, são medievais mesmo, de livros na Idade Média, que mostram a vida do camponês, do trabalho duro, do trabalho árduo. E aqui, ó, uns textos que vão melhorar para a gente a nossa visão sobre eles. Então, vou ler, vamos lá. Até o século XII, então, plena Idade Média, os camponeses não eram verdadeiramente livres, eram chamados de servos. Mas não se pode comparar os servos aos escravos da antiguidade. A servidão não era tão dura quanto a escravidão, a que estava submetida a maioria dos antigos camponeses. Os servos podiam se casar e constituir uma família legal, o que não era admitido aos escravos. Então, está vendo aquilo que você falou no início? Que a condição de vida dos servos na Idade Média era melhor do que dos escravos. É claro que é uma condição também ruim, tá? Mas é melhor, ele pode se casar,
ele vai ter uma condição de vida melhor, ele não vai ser comercializado como se fosse uma mercadoria, ele vai ter o direito de viver ali naquela terra, tá bem? Cada vez com mais frequência, a partir do século XI, os senhores lhes dão a liberdade, uma liberdade que eles exigiam em troca do seu trabalho. Então, servo não recebe salário, não tem pagamento em dinheiro, ele trabalha em troca do direito de viver naquela terra. Depois de viver muitas gerações naquela terra, muitos senhores acabavam dando a liberdade. Mais para frente a gente vai ver isso, tá bem? Mas por enquanto é importante a gente entender a diferença entre o que é um servo, o que é um escravo. Uma pessoa escravizada é aquela que perde, ou pelo menos tentam tirar, né, gente? Porque ninguém perde a sua condição de humanidade, mas que tentam tirar a condição de humanidade e tratam aquela pessoa, aquele ser humano, como se fosse uma mercadoria a ser comercializável. O servo não. Então, ele pode ter um pouco mais de liberdade, ele pode se casar, constituir sua família, mas vive uma vida também de muita dureza, de muita restrição pelas características da época. Tudo bem? Ó, lembra que vocês têm acesso a esse material, então tudo que vocês vão clicando assim, ó, tem sempre alguma coisa a mais, tá? E aqui tem umas coisas de curiosidade que eu vou colocando para vocês, mas para a gente pegar essa ideia da sociedade. E aí, amores, até aqui, isso é muito importante a gente entender as características da sociedade. Tá de boa? Professora, nessa época eles já faziam algum tipo de distinção racial ou não? Aqui na Europa, ótima pergunta, Amanda. Aqui na Europa, não. Nem na Roma Antiga, que havia o uso da mão de obra escrava, e nem aqui na Idade Média, a questão racial era usada para poder escravizar ou não. Tá? A questão racial ela vem mesmo com a Idade Moderna e a colonização. Tá bem? A gente vai chegar lá, mas aqui nesse período não. Tá bem? Então, eu quero colocar o desafio para vocês. Tá vendo aqui, olha, questão do Enem. Mentira, essa aqui não é questão do Enem, não, mas é questão de vestibular. Não, é sim, eu só esqueci de colocar o ano. Questão de vestibular do Enem e que tem aquele texto que eu li para vocês, do bispo, escrito lá por volta do ano 1020, tá bem? Então, vou dar um minutinho para vocês pensarem. Olha, a ideologia apresentada aqui pelo bispo foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicadas respectivamente. Então, vocês vão identificar duas coisas. Primeiro, o objetivo da ideologia e uma oposição a essa ideologia. Vai lá, manda para mim no chat ou fala comigo que letra que vocês acham. Vou dar um minutinho para vocês. Começou a chegar. Aí, Amanda. Eu não tô conseguindo ver a letra E, não sei se é, tipo Ah, assim, eu só tô conseguindo ver até a C melhorou, na Bel? tela. Você consegue diminuir mais um? Será? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui. se é eu não sei se a minha tela tem letra E ou não tem. Eu não sei. Tem Ah, tá, letra agora eu E. consegui. Agora eu consegui ver. Conseguiu? Beleza, obrigada. Boa. Ah, agora eu não vi mais, não. Ah, Peraí. peraí. Não sei se é meu computador, será? Diminuir. Vê se Tá bom. melhora. Ah, agora vi. Obrigada. Deu? Bom. Uhum, vi.
Querem mais um minuto? Também está na nossa hora, eu acho que eu vou falar aqui para vocês. Bela mandou aqui, Amanda, então, vamos lá, olha o que eu tenho aqui de gabarito. Até esqueci de pôr o gabarito aqui depois. Mas qual que é o gabarito aqui? Letra... peraí. Deu um tilt aqui no negócio, tá doido. Mas o gabarito é letra A, é isso mesmo. Justificar a dominação estamental e revoltas camponesas. Amores, qual é a questão? Aqui o texto do bispo, do membro da igreja, ele cria uma ideologia. As ideologias, de um modo geral, elas querem criar um padrão social, uma referência de comportamento, e é uma forma de dominação estamental, ou seja, que coloca o clero como superior, garante todo o poder ao clero e à nobreza, que são aliados, e submetem os trabalhadores, submetem a maior parte da população. Quando o bispo traz essa ideologia, qual é a ideia? Trabalhadores, camponeses, servos, não se revoltem, porque se revoltar contra a sua condição seria se revoltar contra Deus. É uma ideologia muito dura que submete as pessoas a essa condição. E aí, o que o bispo quer, então? Ele quer justificar essa dominação, essa estrutura da sociedade, e, ao mesmo tempo, se existe um padrão imposto, como que você poderia se opor a essa ideologia? Se revoltando contra essa estrutura, ok? Pois é, Bela, perfeita. É uma puta falta, é muita sacanagem, né? Que dá muito ódio. É um instrumento de dominação, de submissão e cruel, né? Porque ainda quando entra com um fator religioso, é foda, porque se você se revolta contra isso, você está se revoltando contra a vontade de Deus, é pecado, você vai para o inferno, pronto. É isso que acontece. Então, é um instrumento de controle, de poder muito, muito cruel, muito cruel. E aí é uma forma de evitar revoltas, é uma forma de evitar que esses trabalhadores se revoltem contra a sua condição. Fez sentido? Amores, eu já estou aqui extrapolando meu horário. Deixa eu ver aqui se o prof chegou. Cadê? Cheguei, O Lucas já chegou. Ei, Lucas, tudo bem? Joia. Amores, então, ficamos por aqui. Beijos para vocês. Obrigada, lindezas. Fiquem com Deus. Boa semana. Até segunda. Vai lá, Lucas. Todos vocês, lindezas. Valeu, amores. Beijos. E aí, gente? Boa noite, como vocês estão? Boa noite, bem, você?